Oi, gente, bem-vindos então ao último vídeo da série de 10 vídeos, né? Que vai ficar aí no YouTube e no Facebook para que possa servir de alimento espiritual, como guia espiritual para o maior número de pessoas possível, né? Hoje, 10º vídeo, eu vou falar sobre a última carta, a 31ª carta do diabo ao seu aprendiz Vermelindo. Por que a 31ª? Porque é a última. Eu vou ser obrigado a dar spoiler aqui, né? Ou seja, contar o final do filme. O final do filme, gente, é que o paciente, que é aquele ser humano tentado, ele morre. E morre de repente. Não é uma morte que envolveu uma hospitalização. Foi uma morte repentina. Embora no livro não explique exatamente do que ele morreu, se dá a entender que foi na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Algo tipo explosão de bombas ou coisa parecida, né? E aí, gente, quando o paciente morre, já acabou toda a chance ou que Deus tinha de salvá-lo, ou acaba toda a chance que o demônio tinha de levá-lo para o inferno. E vamos ver o que aconteceu aqui, como que essa guerra entre Deus e o demônio termina nessa morte do paciente, né? Vamos lá. Meu queridíssimo, adorado Vermelindo, meu bichinho de pelúcia, meu porcalhãozinho. Começou a falar diferente aqui, né? Do que vocês estão acostumados nas outras cartas. Se eu amo você? Ora, é claro que sim, Vermelindo. Tanto quanto amo um bocado de guloseimas com as quais já me fartei. Ou seja, no inferno não existe amor. Ninguém ama ninguém. E todo esse querido Vermelindo nas outras 30 cartas era falsidade. Então o diabo chefe está dizendo para o aprendiz: se eu amo você, é claro que sim. Tanto quanto eu amo um bocado de guloseimas com as quais já me fartei. Quer dizer, se existe algum sentimento que eu tenho por você, é de usá-lo. É de desfrutar de você, seu bobinho. Você deixou uma alma escapar. Escapar entre os dedos. O uivo de fome intensificado por essa perda ressoa nesse momento por todos os níveis do reino do barulho até o próprio trono, com T maiúsculo, ou seja, o trono de Satanás. O inferno todo uiva de fome por essa alma que se perdeu. Pense só. E que seja, Vermelindo, apenas o começo da sua agonia. Pense só o que ele sentiu naquele momento. Foi como se uma venda tivesse lhe caído dos olhos. Aqui, o diabo-chefe começa a descrever a morte do paciente. Como se ele tivesse se livrado de uma lepra horrível. Como se tivesse se livrado para sempre de trapos esfarrapados, molhados e pegajosos. Diabos! Já é horrível demais vê-los em seus dias mortais, tirando roupas sujas e desconfortáveis e caindo na banheira de água quente, dando pequenos grunhidos de prazer, enquanto espreguiçam seus membros cansados. O que dizer então desse despir-se definitivo, dessa limpeza total?
volta a falar aqui o quanto que o demônio odeia os nossos prazeres cotidianos. Ele fala assim: eu já acho horrível quando eu vejo ele chegar em casa, entrar na banheira quente e dar pequenos grunhidos de prazer, espreguiçando seus membros cansados. Ah! Aquele momento de prazer que ele tem dentro do seu lar. O demônio já odiava aquilo. O que se dirá então dele se despir-se totalmente, de uma vez por todas, de uma limpeza total, que é a sua morte e a sua salvação? O paciente foi salvo, graças a Deus, né? E o diabo continua: quanto mais eu penso sobre isso, pior fica. Ele passou por isso tão fácil. Nada de medos gradativos, nada de sentença de médico, nada de lar de recuperação, nada do teatro das cirurgias, nada de falsas esperanças de vida, pura e simplesmente libertação instantânea. Ou seja, ele morreu de repente, né? Até parecia que o mundo todo estava à nossa mercê. O clamor das bombas, a queda de casas, o fedor e o gosto de gases altamente explosivos nos lábios e nos pulmões, os pés ardendo de cansaço, o coração frio diante dos horrores, o cérebro embaraçado, as pernas doendo. Ou seja, a Segunda Guerra Mundial. Até parece que nós tínhamos o mundo todo na nossa mercê, obedecendo a nós. Mas tudo estava acabado. Tinha desaparecido como um pesadelo, passando a ser insignificante. Seu imbecil, fracassado, ludibriado. Da mesma forma como ele viu você na hora da morte, ele também teve uma visão da divindade. Eu sei como foi. Você recuou, atordoado e cego, sentindo-se mais ferido por eles do que ele se sentira em relação às bombas. Ah, quanta degradação! Ou seja, gente, o Vermelindo, ele viu também a Deus, ele viu a divindade e sentiu mais ferido pela presença de Deus do que um ser humano se sente ferido diante das bombas. O Vermelindo teve a visão para ele agonizante, uma visão agonizante da presença de Deus, vindo buscar o paciente. Que essa coisa da terra e de lodo é capaz de ficar em pé e conversar com espíritos, diante dos quais você, Vermelindo, um espírito só consegue ficar acuado. Ele não tinha a menor ideia de como era olhar para eles, até aquele exato momento. E até duvidava da sua existência. O ser humano até não tinha lá muita certeza da existência do céu, da existência de Deus. Mas quando os viu, soube que já os conhecia desde sempre e se deu conta do papel que cada um deles assumiu em muitas horas de sua vida, quando ele imaginava estar sozinho, de modo que agora podia lhes dizer um por um. Não dizer quem são vocês, não. Mas o ser humano disse: ah, então eram vocês o tempo todo.
Tudo o que eles eram e disseram nesse encontro despertou memórias. Aquela vaga sensação de amigos ao seu redor que o assombrava desde a infância estava agora pelo menos explicada. Aquela música essencial que dominava cada experiência pura que ele tinha, que sempre lhe fugia à memória, foi agora recuperada. Ele não apenas enxergou divindades, ele o enxergou. O com letra maiúscula. Ele enxergou a Deus com seus próprios olhos, em carne e osso. Esse animal, essa coisa concebida na cama, pode olhar para Deus. Ai, ai, que inveja o demônio estava nessa hora. O que é fogo ofuscante e asfixiante para você é agora luz refrescante para ele. É a própria claridade e carrega a forma de um homem. Você bem que gostaria se pudesse interpretar a prostração do paciente diante da presença de Deus. Uma repugnância a si mesmo e o conhecimento supremo dos seus pecados. Sim, Vermelindo. Um conhecimento mais claro até do que o seu. Ou seja, naquele momento que ele estava na presença de Deus, ele teve consciência dos seus pecados. Soube mais dos pecados dele do que o próprio Vermelindo sabia dos pecados dele. Ele deverá ainda passar por alguns sofrimentos. Mas os humanos aceitam esse tipo de dor. Eles não trocam seus sofrimentos por qualquer prazer terreno. Que sofrimento é esse? Já morto, já no céu, gente? O purgatório. Mas aqui está dizendo, é um sofrimento, mas os seres humanos que se salvam não trocam esse sofrimento por nenhum prazer. Todos os prazeres dos órgãos dos sentidos, das emoções ou do intelecto com que você poderia tê-los tentado outrora, mesmo os prazeres de ter uma virtude, agora lhes parecem nada mais que atrações repulsivas, a ponto de provocar neles náuseas. Todos os prazeres sexuais, intelectuais, tudo quanto é tipo de prazer que ele tinha na terra. Agora, morto diante de Deus, esses prazeres perderam totalmente o sentido para ele. Porque ele está diante do verdadeiro prazer, do prazer eterno, da presença de Deus. Pelo contrário, esses prazeres agora não são mais do que atrações repulsivas. Agora vamos ter até repulsa nesses prazeres, a ponto de provocar neles as náuseas que uma prostituta provocaria em um homem que ouvisse que a sua amada verdadeira, que ele amou a vida toda e cujo amor acreditava estar morto, está viva e nesse momento diante da sua porta. Nossa Senhora! Eu vou explicar. Se você não entendeu, eu vou explicar. Ele sentiu algo como se sentisse, como se ele tivesse com uma prostituta naquele momento. Ou seja, a prostituta nada mais é, né, do que o fim de carreira da vida amorosa de um homem. A prostituta nada mais é do que tudo o que restou para a vida amorosa de um homem, que não encontrou uma mulher que o amasse de verdade
Então recorre à prostituta. Então ele estava ali com a prostituta, mas ali do lado da prostituta ele recebe a notícia que o grande amor da vida dele estava ali na porta. E o que é melhor, o grande amor da vida dele o amava. E nesse momento ele olha para a prostituta e sente nojo daquela mulher. Porque na melhor das hipóteses, aquela prostituta pode saciá-lo sexualmente. Só. A mulher de sua vida, não, estava ali na porta. E ele descobriu, ele não sabia, ele descobriu naquele momento que aquela mulher o amava. Estava ali, diante da sua porta. Subscrevo-me sinceramente, cada vez mais voraz e afetuoso. Tio mal danado. E termina assim a última carta do diabo ao seu aprendiz. O demônio perdeu, o homem foi salvo, experimentou o grande prazer de sua vida e odiou o pecado, como se odeia uma prostituta. Na hora que você descobre, estando com ela, que na verdade o seu grande amor te amava sim, e não só te amava, mas estava ali diante da porta dele. Deus abençoe você e até o nosso próximo trabalho, que eu ainda vou decidir, nós vamos decidir juntos, claro, o que será feito aqui nesse trabalho de vídeos pela internet. Até mais.